Então, nós vamos hoje começar a fazer o trabalho do capítulo 7, mas agora olhando para o desejo válido de ser amado de uma forma um pouco diferente. Uma forma que vai abordar tanto a parte que tenta substituir esse desejo válido de ser amado por algo diferente de amor, porque de alguma maneira nós não acreditamos que podemos ser amados, e também porque, de alguma maneira, nós não queremos ir ao mundo, correr o risco de não nos sentirmos amados. E, portanto, travamos uma luta. E como a gente viu isso na semana anterior, quando nós estudamos o círculo vicioso, que eu coloquei agora aqui para vocês verem, vocês vão lembrar que esse círculo vicioso ele tinha uma parte chamada substitutivos do amor, que nós não entramos muito no detalhe. Por quê? Porque era um trabalho muito grande naquele momento e, portanto, naquele momento seria muito difícil explicar tudo isso para vocês, que eu vou tentar fazer isso hoje. Então, nós vamos atentar hoje especificamente para esse quadrinho do nosso círculo vicioso. No entanto, é importante nós lembrarmos de que esse círculo vicioso ele é movido pelo medo. Então, eu quero ser amado, mas eu sinto tristeza por não ser tão amado quanto eu gostaria. Eu percebo de que eu tenho uma certa insuficiência, uma insatisfação por não ser tão amado quanto gostaria. Eu também tenho uma corrente de força que faz com que, não, mas eu quero ser mais amado. Não é? E, no entanto, essa corrente de força sempre me leva a algo do tipo, eu não mereço. E, portanto, eu fico sempre correndo atrás dos medos. E, portanto, nós vamos começar a falar desses medos. Então, eu tenho medo de sentir insatisfação. Eu tenho medo de ficar triste. Eu tenho medo de me frustrar. Eu tenho medo de não ser merecedor do amor que eu gostaria de obter do mundo. E eu tenho medo de sentir vergonha de não ser, vamos dizer assim, tão capacitado para obter esse amor quanto eu gostaria de ser. No entanto, todos esses medos, eles servem a um senhor. Esse senhor, que eu estou chamando genericamente de substitutivos do amor, ele é algo que diz assim, eu sinto todos esses medos porque eu não me percebo, né? Eu não me percebo ser tão amado quanto eu gostaria de ser. E, portanto, essa sensação de insuficiência, essa sensação de pouco, de escassez, ela me acompanha e faz com que eu comece a pensar em fazer algo para que eu não fique nessa situação tão precária. E, portanto, eu começo a substituir o desejo enorme de ser amado, que eu me lembro e que eu já tive e que, de alguma maneira, eu gostaria de repetir, eu agora começo a substituí-lo por, se bom, pelo menos se eu posso não ser amado, mas se eu for aprovado pelas pessoas, ou então, se eu aprovar essas pessoas todas, elas vão bater palma para mim. Como essa pessoa é boazinha, ela concorda com tudo que eu faço. Elas vão me admirar. Ou então eu posso dizer assim, eu posso querer ter poder, eu posso querer, vamos dizer assim, fazer o que eu quero no mundo. Então eu posso querer ser importante. Se eu for assim, dessa forma, eu vou ter menos necessidade de obter aquele amor que eu não venho tendo. Ou então eu posso ser visto, posso ser, vamos dizer assim, referenciado pelas pessoas, eu posso ser melhor do que alguém ou que um grupo, eu posso me associar a um grupo que tenha poder de alguma maneira, esse grupo vai me dar a autoridade que eu preciso. Ou então, uma outra maneira seria eu ser mais inteligente, ser mais sábio, demonstrar mais sabedoria. No entanto, essa inteligência, essa sabedoria, elas vão ser fabricadas, porque, na verdade, existe uma força, existe uma intenção de forçar algo, de fazer com que a pessoa reconheça tudo isso. E, por último,
e esse é um problema que, embora pareça pequeno, não é pequeno, eu posso também escolher ser mais espiritualizado, mais espiritual, uma pessoa mais evoluída. E tudo isso nos leva a sensações de estarmos trapaceando com o mundo. E, obviamente, elas têm função também. Da mesma forma que os medos tinham função, essas substituições do amor também têm. Elas têm a função de manter uma luta compulsiva. Essa luta ela não termina nunca. Por quê? Porque eu nunca vou me convencer de que o amor que eu preciso, ele poderá jamais ser substituído por nenhuma dessas coisas. O amor precisa ser genuíno e, portanto, esse amor não é genuíno. E, portanto, eu tenho que, de alguma maneira, provar para essas pessoas que eu sou bom, que eu sou válido, eu tenho que provar, comprovar, eu tenho que sempre estar me validando perante essas pessoas para dizer, veja, eu sou mais espiritualizado, eu sou mais sábio, eu sou mais importante, eu preciso de admiração, eu preciso de aplauso. Agora, por que esses substitutivos, afinal, acontecem? Eles acontecem porque, tanto da parte dos medos, quanto da parte das substituições em si, elas são uma função do medo. O medo está comandando tudo isso. Que medo? O medo de eu não me perceber sendo digno de receber esse amor que eu tanto desejo. E por proceder, melhor dizendo, por proceder desta forma, eu acabo cada vez mais me convencendo a mim mesmo que eu realmente não sou digno, porque eu estou fazendo uma maneira de colocar amor no mundo que não é genuína. Eu estou fazendo algo fake, algo mentiroso. E assim eu vou criando uma situação parecida com aquele círculo vicioso que eu mostrei a vocês anteriormente, mas que hoje tem algumas características interessantes. Da mesma forma, eu continuo querendo ser amado, de qualquer jeito. Eu posso fazer quantos gols de mão eu quiser, mas o que importa é que eu me sinta sendo amado. E, obviamente, então, eu já mostrei para vocês que eu vou para aquelas substituições onde eu substituo medos e características substitutivas, digamos assim, mas que elas são regidas pelo medo. E elas me deixam com uma sensação de não ser digno de receber esse amor que eu tanto desejo. Mas eu não desisto. E eu, então, começo a travar uma luta compulsiva, agora olhando as minhas experiências, ou seja, o que a minha personalidade ofereceria para poder lidar com essa luta terrível. Então, vamos olhar aqui como que isso poderia acontecer a partir das minhas falhas infantis. Primeira coisa que essa luta tenta encobrir é: eu tenho sempre uma dicotomia acontecendo. A primeira é: eu preciso me validar, eu preciso fazer com que as pessoas sejam válidas para mim, eu preciso provar que estou certo, eu preciso comprovar os meus racionais, as minhas ideias, as minhas ideologias, mas, ao mesmo tempo, eu tenho duas alternativas. Se eu fui uma criança que precisou, de alguma maneira, se defender muito duramente das dificuldades da vida, eu provavelmente tive um caminho onde eu precisei ser rebelde, eu precisei ser valente, eu precisei ser, de alguma maneira, ousado para poder me livrar daquelas pressões todas que o meu mundo infantil me trazia. No entanto, se eu fui uma criança muito controlada pelos pais, pela família, uma criança muito contida, muito não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coisas do tipo, eu acabei dizendo, bom, a única forma de eu conseguir um lugar de segurança na minha família é me submetendo à vontade das figuras de poder que eu encontro aqui dentro, nesse seio familiar.
E, portanto, eu perco a minha assertividade. Eu modifico a minha assertividade como sendo uma pessoa que prefere saber o que a outra pessoa precisa para que eu me sinta mais seguro. Então, ou eu vou ao mundo procurando o que o mundo quer que eu faça, ou seja, uma pessoa menos assertiva, mais submissa, ou eu vou ao mundo querendo modificá-lo arrogantemente. E, portanto, eu me torno uma pessoa que está sempre em mudança, sempre em um processo de combate. Nem precisa dizer que nenhum desses extremos é válido. O que, na verdade, nós precisamos é fazer uma linha do meio onde eu posso passear com isso. Mas também é importante que vocês percebam de que todos nós passeamos nessa direção, nesse processo, dependendo de qual pessoa eu estou lidando, qual situação da minha vida eu estou lidando, qual situação do trabalho. Então, todas essas coisas vão mudando. O que importa, na verdade, é eu preciso, de alguma maneira, me sentir amado. Eu preciso. Esse é o lado aqui, o lado da esquerda. Ao mesmo tempo, a maneira pela qual eu vou me sentir amado vai depender das pessoas onde eu estou inserido. Então, por exemplo, se o processo de pessoas onde eu estou inserido eu acho que são muito mais fortes do que eu vou procurar ser escravo dessas pessoas. Se eu obtiver aplauso dessas pessoas, eu vou ter a sensação de estar inserido nesse grupo e, portanto, eu vou substituir a vontade que eu tenho de ser amado por ser aceito. Se, por outro lado, essas pessoas são mais fracas, ou são pessoas mais desapegadas de tudo, eu vou poder dizer, bom, se eu dominá-las, se eu conseguir com que essas pessoas sejam súditas minhas, eu vou me sentir poderoso e, portanto, eu vou me sentir amado por elas. Então, isso vai depender da minha vivência infantil e, obviamente, tudo isso tem uma função também. A função é, eu quero plantar garantias de que eu vou receber amor. No entanto, plantando essas garantias, eu só consigo mesmo o quê? Corrente de força, premência, preocupação direta. Toda hora eu tenho que ficar atento para saber se eu estou fazendo bem feito ou se eu estou sendo passado para trás. E, portanto, eu só colho mesmo, nesse meu plantio de garantias, eu só colho mesmo ressentimentos. Então, essa é uma parte muito importante desse círculo vicioso que a gente está vendo, que é essa parte daqui, onde antes eu conseguia receber a informação de que eu não era digno. Agora eu recebo a informação de que eu só consigo colher ressentimentos. Portanto, vamos progredir um pouquinho mais para entender como funciona essa luta compulsiva. E para isso nós vamos ver mais um chart bastante complexo também, que é assim. Eu acabo, em função do medo da vergonha, ou seja, de eu me sentir envergonhado por não ser tão amado, ou não conseguir ser tão amado como eu gostaria, né? E eu percebo de que eu estou exercendo no mundo esse amor de uma maneira forçada, então eu acabo olhando essa coisa do amor como sendo uma dicotomia. Ou eu vou estar azulzinho e dizer para mim mesmo, eu não sou digno desse amor, esse amor maravilhoso, desejável, esse amor eu não vou ter nunca, e, portanto, essa coisa genuína cancela, corta da minha vida, eu não vou ter isso aqui. Por outro lado, o que eu posso ter é um amor complicado, forçado e tudo mais, mas é um ou outro, e como eu não me vejo capaz de receber esse, eu vou tentar receber esse outro aqui. E, portanto, eu vou fazer um monte de coisas forçadas. Como?
Olha, eu vou brigar pela quantidade do amor que eu quero, eu vou brigar pela qualidade do amor que eu quero. Você não demonstra tanto amor assim por mim, então eu não vou confiar em você. Ou então, nossa, eu me sinto desamado por você, a quantidade de amor que você me oferece é muito pequena. E como nós já vimos, em função dessa pressão, eu desenvolvo substitutivos que, obviamente, me levam a quê mesmo? Já que eu não tenho direito de um amor digno e genuíno, eu vou em direção a um amor que, no mínimo, é um amor entre aspas, ou seja, um amor mentiroso, um amor doente, um amor fraco, um amor baseado em imaturidades. E, obviamente, esse amor fraco, ele acontece a partir de tensão e controle. Então, eu preciso estar sempre no comando, eu preciso estar sempre controlando. Será que eu vou ser enganado? Será que eu vou ser traído? Será que essa pessoa me ama mesmo? Será que... Deixa eu ver se ela me ama mesmo. Será que... E se eu mandar um WhatsApp, será que ela vai me responder? Ou seja, é como se eu estivesse sempre dizendo assim, onde está o meu objeto afetivo? Onde ele anda? Como que ele está fazendo? Ele está em contato comigo? E eu vou nessa tensão, eu vou sempre recebendo informações do mundo dizendo, eu não tenho tudo que eu quero. Ou seja, a quantidade ou a qualidade do que eu espero desse objeto afetivo não é suficiente. Então, eu vou de novo aumentar essa quantidade e eu vou ficar rodando aqui, vocês veem, existe mais um círculo vicioso aqui, horrível, onde eu fico tentando receber amor através desses substitutivos, mas que ao mesmo tempo eu não recebo nada, eu só consigo receber mesmo mais ressentimentos, mais uma sensação horrorosa de terror, de não vir a receber o que eu tanto preciso. Essa é a verdade, esse é o abismo no qual eu estou colocado, porque é como se eu tivesse que me lançar nesse abismo e não ter nada, não ter amor nenhum. Agora, se eu olhar todo esse panorama do jeito que eu estou colocando aqui para vocês, vocês vão ver que isso não é genuíno. Ou seja, esse processo de força, esse processo de algo forçado, ele não é genuíno e, portanto, como nós já vimos, nada que não é genuíno tem sucesso. Ou seja, essa vontade, essa maneira de procurarmos amor, além de ser onipotente, infantil, forçada, exagerada, imatura, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Ela não consegue resolver o nosso problema. Mas então vamos ver aqui uma coisa. Se isso é verdade, eu então estou numa situação onde isso também não deu certo. Essa parte aqui da luta compulsiva também não deu certo. E disso sobrou o quê? Que existe uma sensação de que não vai dar certo nunca, que esse abismo é terrível e eu não consigo, eu tenho medo de me lançar nele, que eu me sinto humilhado, que eu não sou digno, que eu somo ressentimentos, que eu me sinto enfraquecido, e que, obviamente, eu fico com vergonha. Por que eu fico com vergonha? Porque a confirmação de que eu não serei amado acaba cada vez estando mais clara na minha informação consciente. E, portanto, independentemente de todas as correntes de força que eu possa vir a fazer, eu volto à posição de querer ser amado de qualquer maneira. Mas, mesmo assim, o máximo que eu consigo é perpetuar a minha dor. Então, eu auto-perpetuo, eu fico rodando nesse processo e não saio daqui nunca. E vocês devem estar dizendo assim, esse processo parece realmente com o da minha vida. Nossa, quantas vezes com aquela criatura eu tentei forçar, tentei me aproximar, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo outro, mas nada dava certo. Parece que ela, de alguma maneira, estava fazendo um outro pedido que dizia assim, menos, me deixa em paz, por favor. Mas ela também tinha medo de perder a minha sobrinha de amor. E nós íamos brigando por migalhas. E continuávamos dividindo a nossa miséria por anos a fio. Enquanto
não tomarmos consciência desse processo malévolo, desse círculo vicioso perverso, nós não conseguiríamos sair dele. Agora, pensem numa coisa. Se nós olharmos para essa parte do círculo onde a vergonha comanda a minha miséria, onde eu faço uma divisão básica entre uma consigna, uma informação de que eu não sou digno de obter o amor genuíno. Ou seja, o amor genuíno está fora da minha possibilidade. Contra a parte onde eu preciso ficar brigando, forçando o amor que eu tenho que receber, e eu fico rodando aqui, sem gastando minha energia da vida. Enquanto eu ficar nessa dicotomia, a vontade de ser amado acaba, como nós vimos, não se realizando. Mas não porque o direito de ser amado não exista. O erro está aqui. O erro diz: eu não sou digno de amor genuíno. Eu não sou digno de amor genuíno por uma única razão. Porque eu jogo sujo com o universo. Ou seja, o que não é genuíno nunca terá sucesso. Portanto, o que eu tenho que mudar é isso aqui. Eu preciso parar de jogar sujo com o universo. Vamos imaginar um outro cenário agora. Ou seja, se eu, ao invés de não me considerar indigno, se eu disser assim, bom, o que eu estou percebendo é que eu não estou conseguindo obter o amor que eu desejo com a quantidade e com a qualidade idealizadas que eu estou conseguindo ou pedindo para o universo. Mas, se essa quantidade e essa qualidade forem mais relaxadas, se elas forem mais ok, se elas forem mais curtidas, pode ser que eu tenha a possibilidade de desejar um amor que não seja tão grande, tão expoente, mas que me seja saudável, genuíno e maduro. Por quê? Porque ele vai partir de um ato criativo relaxado. Eu vou estar nas nuvens do amor e, portanto, esse amor me virá de graça. Ou seja, eu não preciso forçar aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Essas pessoas vão me amar se elas quiserem. E eu vou dar a elas o direito de me amar. Elas podem me amar de graça se elas quiserem. E assim, ser amado vai tornar-se possível. E eu, então, agora, através desse novo círculo aqui, eu vou criar um círculo virtuoso. Ou seja, quanto mais possibilidade eu oferecer para essas pessoas me amarem, se elas quiserem, se elas desejarem, se elas perceberem algo bom na essência do que eu sou, eu vou poder receber dessas criaturas uma situação de curiosidade. Quem é você? Eu quero saber quem você é. Portanto, eu posso, de alguma maneira, ajudar você a saber quem eu sou. E aí nós podemos criar uma relação muito mais relaxada. Por isso que eu coloquei aqui esse casalzinho nas nuvens, porque agora é como se eles estivessem criando um ato criativo. Lembrem-se, mutualidade é um ato criativo. Ele é um ato que é baseado na inspiração. E, portanto, embora ele parta de um ato de vontade, essa vontade é uma vontade que cria relaxamento, que cria bem-aventurança. Vocês devem estar lembrados do capítulo 5 que nós estudamos. Então, gente, esse é a tônica desse processo. Ou seja, se nós agora olharmos para isso, nós vamos perceber que sim, eu posso desejar ser amado. Eu tenho direito, eu sou digno de fazer isso, desde que eu permita às pessoas o direito delas quererem ou não me amar. Vocês podem estar dizendo assim, puxa, mas isso vai ser difícil, hein? Será que eu vou permitir assim com tanta tranquilidade? Será que eu vou conseguir desativar a minha luta compulsiva a ponto de dizer assim, não, tudo bem, eu não vou ligar para ele ou para ela. Não, eu não vou mais saber o que está acontecendo. Não, eu vou abrir mão disso. Será que eu vou conseguir isso?
E eu digo para vocês, não é bem assim. Eu não preciso largar tudo, eu não preciso, para desativar essa luta compulsiva, abrir mão das coisas da minha humanidade. O que eu preciso mesmo é abrir mão da corrente de força. O que eu preciso é abrir mão da intensidade, onde eu obrigo as pessoas a gostarem de mim. Então, é essa parte da substituição do amor que eu preciso abandonar. Porque a partir desse ponto, pode ser até que eu me sinta um pouco triste, um pouco dizendo, puxa, o fulano ou a fulana não ligou para mim, não esforçou-se tanto quanto eu esperava que ela se forçasse, mas eu posso olhar para a minha personalidade e perceber de que eu sou um pouco exagerado mesmo. Ou então eu posso olhar para a minha personalidade e perceber de que eu acho que eu enchi muito a paciência dessa pessoa, eu fui muito submisso, eu fui muito chato. Então, essa pessoa está querendo um pouco de ar, ela está querendo um pouco de espaço para ela também. E então, quando eu começo a fazer essa emenda, eu começo a dizer, ok, eu estou triste por não ter recebido tanto amor quanto eu gostaria de receber. Mas o amor que eu consigo receber dessa criatura já é muito bom. Ele é muito melhor do que os que eu vinha recebendo na corrente de força, na parte forçada de querer que as pessoas me amassem. E, portanto, mesmo triste, essa atitude, essa nova atitude, jamais, como diz o guia desse caminho, jamais nos deixará tensos, jamais nos fará voltar a um ato compulsivo, jamais nos fará criar dramas teatrais nas nossas relações, jamais nos fará seguir caminhos de vitimização, onde eu sou o pobre coitado e a outra criatura é o algoz terrível e que me destrói o coração. Eu jamais vou me sentir sendo egoísta por querer tudo daquela pessoa. Eu jamais vou me sentir submisso a alguém ou a alguma situação. Eu jamais vou me sentir sem poder. Eu jamais vou me sentir agindo como uma criança indefesa. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Ou seja, é muito difícil abrirmos mão da corrente de força, mas é importante que nós saibamos de que é exatamente a corrente de força que nos impede um desejo que nós temos a dignidade de realizar nesse mundo. E, portanto, o abandono da corrente de força ele se torna extremamente importante para que nós possamos obter a possibilidade de ter todo o amor que nós desejamos de uma maneira onde o universo vai dizer, toma, ele é seu, ele é disponível para todos e, portanto, faça uso da sua parte. Então, é isso, nós vamos continuar estudando um pouquinho mais a história do amor no próximo tópico, mas por hoje era isso que eu gostaria de deixar para vocês. E eu vou fechar aqui, simplesmente deixando um pouquinho mais esse círculo vicioso para que vocês saibam onde está o terrível abismo. O terrível abismo está justamente porque algo não genuíno não pode jamais obter sucesso. Então, nós precisamos abandonar esse algo que não é genuíno, e para isso nós precisamos pular nesse abismo. Pular nesse abismo no sentido de dizer, correr o risco de não sermos amados. Essa é a maneira, única maneira pela qual o desejo de ser amado passa a ser um desejo válido de ser amado. Então eu espero ter passado para vocês essa informação. É uma parte enorme do capítulo, né? Ocupa várias páginas, é bastante complexo. Eu tive a intenção de organizar tudo isso de uma maneira que ficasse mais didático, mas eu sei que é bastante difícil. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter bastante tempo de discutir esses assuntos, responder perguntas e também fazer alguns exercícios que possam ajudar nessa descoberta desses substitutivos e também dessas partes tão miseráveis que fazem com que o nosso amor seja cada vez mais enfraquecido.